Então, vamos iniciar a questão do PSCT, do famoso Problem Solving Card Text, texto feito para resolver problemas. Nos primórdios do Yu-Gi-Oh! Rolava-se um grande freestyle de cartas. Um grandíssimo freestyle de textos de carta. Como por exemplo. Como por exemplo. Um segundo. Como por exemplo isso aqui. Se essa carta é descartada da mão para o cemitério por um efeito de carta, Special Summon, faça a invocação especial dessa carta para o seu lado do campo. Se essa carta foi descartada da mão para o cemitério pelo seu oponente, por um efeito de carta do seu oponente seleciona duas cartas na mão dele e retorna ambas pro deck em qualquer ordem. Isso aqui é uma carta que ainda dá para entender. Quando eu menciono as erratas de Dark World especificamente, muitas delas foram resolvidas com o PSCT. O PSCT ele consegue deixar mais claro o que são condições, custos e como essas conjunções dentro dos efeitos vão fazer cada coisa funcionar. Vamos lá. A regra por cima de tudo é: se tem dois pontos, é condição. Condição. É uma condição. Tudo antes de dois pontos é uma condição para cada coisa ser ativada. Tudo depois disso aqui é efeito. Então, quando a gente isso aqui, o ponto dos dois pontos ou da ponto e vírgula, este ponto aqui, nós estamos iniciando uma corrente. Aqui nós estamos iniciando a corrente. Aquelas chainlinks que a gente falou no último vídeo, pronto, elas iniciam aqui. Nos dois pontos é uma condição para esse efeito acontecer. No ponto e vírgula é um custo. Cartas no Yu-Gi-Oh! Tem custos. Por exemplo, estou ativando. Deixa eu pegar aqui um aqui pra gente fazer isso. Caralho, agora deu um branco. Uma carta que tem um custo. Oi. Rapidamente aqui. Meu Deus do céu. Eu esqueci cartas com custo nesse jogo. Desculpa. Meu Deus do céu. Vamos aqui. Graceful Shades. Graceful Shades não tem custo. Puta que pariu, eu sou burro. Enfim. Vou matar a galera. Depois desse breve momento aqui, a gente vem aqui, ó. Pronto, isso aqui tem a porcaria de um custo. Pronto, trade. Descarte um monstro de nível 8 e compre duas cartas. Pronto, aqui. Aqui, ó, coisa linda. Descarte um monstro de nível 8. Você ativa essa carta e a condição de ativação dela é você pagar esse custo, que é você descartar um monstro de nível 8. Ativou essa spell, descartou o monstro de nível 8, a corrente inicia. Seu oponente pode responder a essa carta. Se o oponente não respondeu, o efeito dela resolve. O efeito dela é você compra duas cartas. Deu pra entender? Então, genuinamente, é isso. Esses são os pontos que a corrente abre. Dois pontos é uma condição. Vou pegar aqui uma carta aleatória pra gente dar um exemplo aqui de ter uma condição.
Vamos lá. Se essa carta está... Pronto, essa é a condição. Essa carta é enviada do campo para o cemitério. Enfim, é só um exemplo. A condição para o efeito ativar vem antes dos pontos, o custo para o efeito ativar vem antes do ponto e vírgula. E após os 2 pontos, pá, corrente abre para o efeito acontecer. E aí você pode responder ao efeito. Outra coisa importantíssima. Vou utilizar aquela carta como exemplo. Cartas de Yu-Gi-Oh! Tem limitações de uso uma vez por turno ou ativação uma vez por turno. Você só pode ativar essa carta uma vez por turno. Porque é bom a diferença entre ativar e usar. Por quê? Existem cartas que negam a ativação, como é o caso da Solemn Judgment, que a gente já trouxe aqui. Solemn Judgment, você paga 4.000. Inclusive, coisa linda. Quando o seu monstro é summonado ou uma Spell Trap Card é ativada, essa é a condição. Perfeito. Cara, que sacada. Essa é a condição. Quando isso aqui acontece, 2 pontos. Condição. Você pode ativar isso aqui. Custo. Você pagou suas metades do ponto de vida. Abre para o seu oponente responder. Só podendo responder com uma counter trap, pois é uma counter trap. Negue. E se você fizer isso, destrua. Negue a ativação. Portanto, por exemplo, se o oponente nega a sua Spell Card Soul Exchange com a Solemn Judgment, pelo texto dessa carta falar que você só pode ativar ela uma vez por turno, se a ativação dela foi negada, logo você não ativou ela. Se você tiver outra, você pode tentar ativar ela de novo. Enfim, só aquilo sobre como palavras nesse jogo vão ser importantes. Problem Solving Carving Text ajuda a gente nisso. A estruturação dos efeitos vai seguir sempre essas ideias de 2 pontos para custo, ou 2 pontos para condição, ponto e vírgula para custo. Você não pode ativar um efeito caso você não consiga pagar um custo de uma carta. É uma coisa que a gente sempre acaba vendo discussões e problemas com rules quanto a isso. Eu vou trazer aqui o exemplo do Dimension Shifter e da Ghost Ogre. É uma dúvida recorrente e comum. Por exemplo, o texto do Dimension Shifter funciona da seguinte maneira. Se você não tiver nenhuma carta no seu cemitério, 2 pontos. Essa é a condição para você poder ativar isso. Você não pode ter nada no seu cemitério. Condição. Você envia essa carta da sua mão para o cemitério. Ponto e vírgula. Esse é o custo. Enviou. Agora, o seu oponente pode responder. Caso o seu oponente não tenha como negar ou a resposta dele passou, o efeito acontece. O efeito dele é: até a end phase do próximo turno, quaisquer cartas enviadas para o cemitério são banidas. Aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com a outra carta? O efeito da Ghost Ogre funciona da seguinte maneira. Quando um monstro no campo ativa o seu efeito, ou quando um Spell Trap que já estava no campo ativa o efeito dela, essa é a condição, tá aqui os 2 pontos. Você pode enviar essa carta da sua mão ou campo para o cemitério, ponto e vírgula, logo isso é o custo. Destrua essa carta. Vamos lá. Se o custo dessa carta é enviar ela da sua mão ou campo para o cemitério, e você não pode enviar ela para o cemitério porque o shifter aconteceu, você não pode pagar o custo da Ogre. Logo, você não pode ativar ela. Em contrapartida,
é uma carta como a Card Destruction. Essa é um mau exemplo. Eu vou pegar uma Foolish. Perfeito. Em contrapartida, a Foolish, ela fala: envie um monstro do seu deck pro cemitério. Não existe custo aqui. Como não existe custo, tudo isso é feito. Se você dá Foolish e o Shifter já resolveu, você pode ativar Foolish, porque você não tem nenhum custo que você não pode pagar, e o efeito vai resolver o máximo possível. Ao invés de ir pro cemitério, ela é banida. O efeito resolve. Essa é todo o que das rulings do Yu-Gi-Oh! Quanto ao Problem Solving Card Text. É conseguir separar claramente o que é custo e o que é efeito, e como isso é influenciável por outros efeitos. Entenderam? Ainda nesse tópico, eu quero entrar na questão das conjunções agora. Outro problema muito clássico de ruling que a gente vai ter são as preposições. Eu sei que infelizmente está tudo em inglês, eu vou tentar traduzir o máximo que der, mas é mais fácil de ver o material em inglês. Vamos lá. Esse quadrinho ele é muito bom para a gente conseguir ver isso. Digamos que uma carta diga que você tem que fazer uma ação, a ação A. Tem duas ações que uma carta realiza. Nós temos a ação A e a ação B. Essas ações podem ser quaisquer umas. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui a... É porque essa carta teve erratas. Deixa eu pegar... Vamos pegar aqui. A Escape of the Unchained. Certo? Vamos lá. Vou deixar aqui a ação A e a ação B. Na Escape of the Unchained, a gente vai ter aqui: dê alvo em um monstro Unchained que você controla no campo. Eu acabei de notar que eu tô cobrindo aqui o finalzinho do texto. Ponto e vírgula. Logo, esse é o custo. Você precisa dar alvo em um monstro Unchained. Esse é o custo da carta. Deu alvo nele. Destroy both. Perdão, você dá alvo no monstro Unchained e em uma carta do campo e você destrói ambas. A maneira como isso aqui fala, destrua as duas, são coisas que acontecem ao mesmo tempo. E a ação a ação destruir a sua carta e a carta do oponente acontece ao mesmo tempo, certo? E não requer que uma ação aconteça para que a outra aconteça. Portanto, se eu, em resposta a escape, removo qualquer uma que seja, ou o alvo do meu oponente, ou o meu alvo que ele deu, um dos dois alvos da carta, a carta ainda vai resolver destruindo o outro alvo. Porque ela vai tentar resolver o máximo possível. Agora, se por exemplo aqui fosse also after that, and if you do, o and if you do é bem comum, fosse dê alvo no monstro que você controla e uma carta no campo. Destrua essa carta Unchained, and if you do, e se você fizer isso, ou seja, se você fizer isso, se o A acontecer, destrua a outra carta. Aí o B acontece. Se eu removo em resposta a essa trap, eu removo o A, que seria destruir o monstro dele, o B não aconteceria, porque o A não aconteceu. A carta resolveria, ela não foi negada, mas aconteceria o que nós chamamos de resolve sem efeito. Deu pra entender? Eu quero entrar um pouco mais sobre alvos e essas coisas no próximo vídeo, porque esse aqui eu já tô vendo que tá ficando um pouco longo.